Hoje, então, vamos falar sobre a fibromialgia. Estamos no mês roxo, né? O mês roxo é o mês da conscientização da fibromialgia. Vamos começar a falar, mandem aviãozinhos. Quem conhece pessoas que têm essa doença, então compartilha, faz favor, para ver se a gente consegue ajudar, né? Ajudar essas pessoas a conseguirem um benefício por incapacidade, porque a fibromialgia não é uma doença muito difícil de comprovar, né? A incapacidade. Eu vou chamar para me ajudar, então. Ah, entendi. Vamos ver. Clicar em cima. Vamos tentar mais uma vez. Mas eu clico em cima e não me dá a opção de fixar. Não me dá. Eu acho que eu teria que ter um tempo, provavelmente. Olá, Cris. A Cris entrou. A Ieda entrou. Boa tarde. Vamos sem tema. Vamos sem tema. Quem sabe vocês vão colocando o tema aí para mim aos poucos e as pessoas vão entrando e sabendo do tema, do que a gente está falando. Pessoal, então eu vou chamar duas colegas, duas amigas minhas que sempre me acompanham, ajudam nas lives. A gente, né, se ajuda profissionalmente. Então eu vou convidar aqui a doutora Tirzá e a doutora Juliana. Mandei aí, Tirzá, e pra Ju. Então, eu vou convidar aqui. Olá, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Tá. Nessa sexta, calorzinho, Santa Maria pegando fogo. Sim. Mas estamos aqui, faz parte, né? Véspera de feriado de carnaval, então vamos assistir aqui, contribuir. E depois a gente vai para a festa. Tá. Vamos lá, então estamos no mês roxo, mês que é conhecido como mês da conscientização sobre a importância, né, da fibromialgia e as dificuldades, né, que essa doença causa nos seus portadores. Né? A ideia é aqui tentar ajudar, né, os portadores, justamente por ser uma doença, a fibromialgia, então, para a gente fazer um conceito, né? Eu não sou médica, mas a gente acaba estudando um pouquinho cada vez que a gente precisa fazer uma ação judicial para um cliente, a gente precisa compreender a doença, então, para fazer o pedido, né, dessa pessoa. E isso me surgiu porque uma cliente, né, que possui fibromialgia, nós temos muita dificuldade de comprovar, né, a incapacidade dela. Por quê? A fibromialgia ela é uma doença que causa uma dor crônica. Ela causa dor em todo o corpo, ela causa muita dor, ela já é reconhecida pela Sociedade de Reumatologia Brasileira como uma doença dolorosa crônica, né? Aos poucos, acho que aqui a Juliana, vou só aceitar aqui a Juliana. Vamos ver se a Juliana entra agora, doutora Juliana. Oi. Sim, e a dificuldade, no caso, é de conseguir, porque não existe exame, né, que diga que a pessoa tem a fibromialgia. É só o exame clínico, né? É o médico que, examinando e conforme os relatos da pessoa, que ele vai dizer se ela tem ou não. Isso, exatamente. Aí eu dei uma pesquisada também, né? Uma analisada, assim, nesse assunto, que como a pessoa ela não dorme direito, ela não tem um sono reparador, ela já acorda cansada. Então é aquela assim, que acorda mais cansado do que quando foi dormir. Né? Então assim, passa por um cansaço, uma fadiga e diz que 50% dos casos também tem depressão. Né? Então vira tipo uma bola de neve que só vai piorando, só vai aumentando. E
como não tem exame que comprove, muitas vezes a pessoa, porque reclama, porque não acreditam que ela sente aquela dor que ela sente, que seja tanto cansaço, que seja tanta dor, que seja tanto incômodo, né? Por isso a dificuldade de fazer essa prova. Isso. Nós vamos falar depois, pontuar cada ideias, né? Justamente em razão dessas dificuldades aí da doença. Tu quer falar mais uma coisa, Tira? Não, eu lembro a mãe tinha fibromialgia. Tua mãe tinha. Sim. Pois eu ia perguntar se vocês conhecem, porque há estudos, né, que já demonstram que pelo menos 4% da população brasileira possui, né, a fibromialgia, isso comprovado. Como tu falaste, né, Tirzá, não existe exame, então o que acontece? Os médicos, eles chegam a um diagnóstico por exclusão. Né? Eles vão, então, fazem todos os exames de outras doenças, não deu e vai, claro, pelos sintomas, enfim, chegam a essa conclusão. Mas há um estudo que chegou e chegaram a uma conclusão de que pode-se chegar a 10% da população brasileira. Então, assim, ó, é muita gente e é isso que eu ia te perguntar. Né? Sim. Vocês conhecem alguém que possui fibromialgia? Como tu falaste, Tirzá, tua mãe tinha. Sim. Né? E tu, então, convivia diariamente com a pessoa. Sim. E não é fácil, né? Ver a pessoa sofrer de dor, a pessoa sofrer, tomar a medicação e mesmo assim a gente não ter não vê melhora, né? Faz alguns tratamentos ali, né, paliativos, às vezes algumas medicinas alternativas, porque a pessoa já se socorre de outras coisas, né, nessa hora da dor. Só quem sofre mesmo, né, com a dor é que sabe. E nós que estamos ao redor e fazemos parte, nós advogados, nós como familiares ou amigos, nós temos que ter, né, essa compreensão. Então, assim, a origem, né, dessa doença, ela não se tem, né, ao certo a origem dessa doença. Mas pode ser genética, pode ser... Mas o que se chegou à conclusão? Que geralmente algum fator estressante, alguma vivência, né, da pessoa, algum sofrimento ao longo da vida pode desencadear, né, ele está mais relacionado para desencadear essa doença. Então vem à tona, mas pode dar em pessoas tanto jovens como pessoas mais velhas, né. Aqui então a gente vai falar um pouquinho o que precisa isso em qualquer benefício, né? Para ter direito a um benefício por incapacidade, que é o tema, né, da nossa live. Claro, a gente vai focar mais na questão da fibromialgia, mas agora é um pouquinho para qualquer doença. Então, assim, primeiro, para ter direito a um benefício, né, por incapacidade, a pessoa tem que ser segurada da Previdência Social. Então, ela pode ser um segurado empregado, tem a carteira assinada, ela pode ser um segurado especial, rural, ela pode ser um contribuinte individual, uma pessoa, né, que presta serviço, uma pessoa autônoma. Além disso, ela tem que ter pelo menos 12 meses de carência. O que seria a carência? A carência é aquele número mínimo de contribuições que a pessoa precisa para ter direito a um benefício. Então, no caso dos benefícios por incapacidade, a carência necessária... Eu vou ligar a luz aqui que apagou. A carência necessária são 12 meses. Então, qualquer benefício por incapacidade, a carência são 12 meses. Ju, tu tá travando pra mim, não sei se tu quer falar alguma coisa. Na verdade, tu também tá travando bastante pra mim. Tô travando? Tô travando, Tirzá? Pra mim não. Então tá, então é pra mim mesmo. Porque a Tirzá pra mim, mas tu trava um pouquinho. Mas não é normal, né? Mas não pode continuar. Na verdade, eu tenho... Não, é que tu mexeu ali, por isso que eu fiquei na dúvida. Tá. Então, assim, tem que ter 12 meses de carência, além de ser segurado da Previdência, 12 meses de carência para ter direito a um benefício por incapacidade. São 12, né, contribuições. Então,
E além disso, que são, né, as contribuições e ser segurado da Previdência, é estar incapacitado para o trabalho. E aí eu já digo, não basta, né, ter a doença para ter direito ao benefício. Não basta ser o portador da fibromialgia, né? A gente tem que comprovar a incapacidade. E aí eu volto a dizer que foi o que a Tirzá falou, que a dificuldade da fibromialgia é justamente porque não existe exame que comprove a incapacidade. Então, há essa dificuldade até mesmo para peritos judiciais, porque eles não têm um embasamento para dizer, né? E aí o que nos resta? Nos resta que o médico, né, que trata a pessoa, o médico reumatologista, então dê atestados para ele que diga que a pessoa está incapaz para o trabalho, para exercer as atividades que ele fazia, ou qualquer atividade, né, dependendo do grau que esteja a doença. Porque como a doutora Tirzá falou, além da dor, ela causa outros sintomas, né? A pessoa, ela acorda cansada, ela dorme cansada, ela acorda cansada. E a pessoa, além disso, ela tem todos os efeitos colaterais das medicações, que são fortes para dor, né? Então, sim, assim, ó, além disso, é agravado pelo fato de que eles são desacreditados justamente porque reclamam todos os dias de dor e a gente não consegue compreender que uma pessoa sinta dor a todo instante. Mas é exatamente isso que os portadores da fibromialgia sentem. É dor ao toque, é dor, falta de força para levantar, né? A minha cliente, ela disse que quando ela tá assim na crise, ela não tem força para levantar uma caixinha, um copo de água, né? Além de toda a questão de que esse descrédito das pessoas, dos familiares e também dos amigos, pessoas que convivem, esse descrédito faz com que a pessoa agrave ainda mais a situação de depressão dela. E muitas vezes, no caso da uma cliente minha, ela trabalhou a vida inteira. A vida inteira desde criança, porque ela trabalhava na zona rural, na roça. E ela me disse assim, doutora, eu sou uma das pessoas que achava que a depressão era frescura. Porque ela trabalhava sempre no pesado. E aí, com o tempo, apareceu a fibromialgia. E, com o tempo, por ela não conseguir mais realizar as atividades em razão da dor, e justamente por essa... das pessoas ao redor não compreenderem, né, não aceitarem essas reclamações, então acabou ela sendo acometida também da depressão. Desculpa, tocou o telefone bem na hora. Vamos deixar tocar. Outra coisa. Então, essa cliente foi quem me disse, doutora, vai lá e faz. Espera aí que eu vou pegar o telefone e vou desligar. Essa questão da fibromialgia ela é muito interessante, porque a comprovação tem que ser feita a comprovação de todas as doenças que acabam relacionadas com a fibromialgia. Não somente a questão da fibromialgia, mas a própria depressão, que ela é muito forte para os fibromialgicos. Então, cabe a nós, advogados, trazermos toda esta documentação. Porque essas pessoas acometidas de fibromialgia, elas fazem vários tratamentos. Então, nós temos que fazer uma entrevista bem feita, para que eles, porque muitas vezes, como eles já foram diagnosticados com a fibromialgia, eles acreditam que basta trazer a documentação da fibromialgia. Então, é muito importante, na hora da entrevista, conversarmos para que eles tragam toda a documentação de todas as doenças, porque é essa relação que vai acabar comprovando esta incapacidade, porque muitas vezes a fibromialgia, aconteceu conosco ali no escritório, de negarem, dizerem que a pessoa não está, e ainda dizerem que a pessoa exacerba os sintomas. E não, só quem vive com essa doença sabe o que passa. E a família também, o familiar do fibromialgico consegue perceber isso, porque é muito complicado. As dores, a tristeza recorrente, porque esse cansaço recorrente. Além do cansaço, a falta de concentração, ficar durante o dia dormindo
o tempo todo, se escora para fazer alguma coisa, não consegue ler um livro, não consegue assistir alguma coisa, aí tu olha, tá dormindo na cadeira, aí chega de noite, não consegue dormir. Então, assim, não tem mais concentração, né? Não tem mais disposição para fazer as coisas, só reclama, tudo dói. E muitas vezes, como tu falou, né, Pri, é desacreditada, né? E pior ainda quando a pessoa vai para uma perícia e o próprio perito diz que ela exacerba, né, os sintomas que o próprio perito não acredita que ela esteja incapaz por causa disso. Por isso, né, que é comprovar as outras doenças. Porque a depressão, sim, né, a depressão, a gente sabe que tem muito afastamento por incapacidade, por depressão. Já por fibromialgia, eu não sei se tu tem casos que somente a fibromialgia tenha conseguido o benefício. É que essa questão da fibromialgia, ela é uma questão que eu acho que ela vem sendo atualmente demonstrada a gravidade. Tanto é que foi aprovado ano passado a lei que instituiu um dia de conscientização. É uma lei nova de novembro de 2021. O dia de 12 de maio como o dia da conscientização para a proteção, enfim, dos fibromiálgicos, né? Eu acho que é uma questão que está vindo, né, aos poucos, tanto que já existem decisões judiciais em que houve o laudo, né, desfavorável ao segurado, e era uma segurada jovem, 25 anos. E o juízo, a turma recursal afastou, né, o laudo e deferiu o benefício por incapacidade à portadora de fibromialgia, justamente por esta razão de ser uma doença dolorosa crônica, uma doença que ela causa muita dor, e isso estava nos atestados. Por isso que é importante nós, advogados, demonstrarmos na impugnação do laudo, né? Claro, primeiro solicitarmos laudos dos médicos, e aí eu sempre digo, né, tentar entrar em contato com o médico, pedir esse esclarecimento, porque o juiz, quando ele tem que fundamentar, né, para poder afastar o laudo. Então, quando ele não tem meios, né, ali, documentos, ele fica difícil dele afastar o laudo judicial. Então, nesse caso mas claro, a segurada, nesse caso, ela também teve um agravamento da depressão, justamente pelo descrédito da doença, e aí uma coisa, como tu falaste, uma coisa agrava a outra. A pessoa sente dor, né, física, e aí ninguém acredita, ela reclama. Só que vocês vejam, no caso da minha cliente, ela ficou quantos anos? Ela trabalhou a vida inteira. Era uma pessoa que achava que a depressão era frescura, que quem reclamava que não queria trabalhar era porque era, né, deitado, digamos assim. Então, ela chegar e dizer, olha, hoje eu sinto na pele o que é não poder trabalhar, o que é não sentir vontade, o que é sentir dor, o que é ser desprezada pelas pessoas, né? Pelos colegas de trabalho, pelos familiares, e aí só agrava mais, agrava a dor física, acaba agravando uma dor da alma, dor psíquica, né? Então, assim, nesse caso foi deferido o benefício, foi afastado o laudo, inclusive até eu postei, uma decisão maravilhosa, que fala justamente do cuidado que os peritos têm que ter, né? Porque os peritos não estão lidando, estão lidando com pessoas, com seres humanos, né? E assim, ó, apenas desconsiderar isso, que a fibromialgia é uma doença, mundialmente, gente, 10% da população, que isso, sabe? É um absurdo. Vejam a Lady Gaga. A Lady Gaga, ela cancelou shows no Rock in Rio por causa da fibromialgia. Ah, é? Né? Inclusive, então, vejam, né? Vejam assim, então é a gente estar aqui discutindo, sabe, né, vir na rede social, e há também um projeto de lei que eu achei bem interessante, que também demonstra como vem vindo, né, estão trazendo à tona a importância da gente cuidar, né, com carinho dos segurados fibromiálgicos. Há um projeto de lei que pretende instituir a
fibromialgia como aquelas doenças graves que isentam de carência para ter direito a um benefício. Né? A carência, como eu falei aqui, é aquele número de contribuições mínimo para ter direito a um benefício. Então, se conseguir passar isso, acho que já foi até aprovado na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, está no Senado aguardando. Então, assim, ó, isso é uma grande vitória, porque muitas pessoas trabalham, às vezes ficam sem trabalhar, perdem a condição de segurado, aí retorna, quando retornam, veem que não consegue, né, permanecer no trabalho, aí estão incapazes e aí, no fim, não cumpriram a carência necessária, né. Então, eu acho que isso é bem importante também, essa questão que está vindo nessas discussões atuais da doença. E eu não sei se vocês lembram que eu postei nas redes sociais um vídeo sobre a fibromialgia, em que eu falo dessa questão de que nós, advogados, não podemos perder as esperanças e nem a garra de lutar e demonstrar que os nossos clientes que é uma doença, sim, incapacitante, né, e nós temos que demonstrar isso e ir até a última instância, se for o caso, né. Por quê? Porque se a gente não lutar e não demonstrar, nós, advogados, é nossa função social, né? Trazer à tona, trazer essas discussões. Quanto mais a gente bater na tecla, mais vai alertar, inclusive, os julgadores, né? Então, assim, aquele vídeo que eu postei, ele estava em 5 milhões. Última vez que eu vi, 5,3 milhões de visualizações. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagem que eu recebi em razão daquele vídeo. Das pessoas assim, ó, doutora, a senhora conseguiu relatar o que a gente sofre, ninguém acredita que esse vídeo chegue, enfim. Aí o que eu fiz? Eu tive recente entrar com uma ação também também uma segurada portadora de fibromialgia. Eu colei os prints das mensagens das pessoas, dos julgadores. Colei. Vamos saber o que as pessoas passam, sim. Sabe? Eu tô cansada, assim, ó, de achar, tá? A perícia de incapaz, que nem não respondem os quesitos da gente. E aí, não, tá incapaz, pronto. Às vezes, outra coisa, uma coisa bem importante, a gente tem que cuidar sempre para pedir a perícia reumatológica e a psíquica nesses casos, né? Porque nesse caso, dessa decisão que foi favorável, não era uma perícia reumatológica, era uma perícia psíquica, né? Com psiquiatra. E o psiquiatra, ele relatou as doenças. E ao relatar as doenças, ele disse, a pessoa está bem, está capaz, mas ela é portadora de fibromialgia e depressão. Né? Como que uma pessoa com fibromialgia e depressão, e a gente sabe que a depressão é a doença do século, né, pode trabalhar sentindo dor? Porque a fibromialgia é sentir dor a todo um momento. Sim. E não é normal a gente exigir que uma pessoa trabalhe com dor. E aí acontece um caso, uma coisa bem engraçada, né? O fibromialgico, ele consegue fazer atividade, ele consegue conversar, tudo, ele consegue sorrir, porque ele acostuma a viver com a dor, né? E a dona Carmen está... Oi, dona Carmen, tudo bem, Silda? A doutora Derma. A dona Carmen pode me falar, né, dona Carmen? Como que é? Não é fácil, já estamos aqui há um tempinho comentando sobre as dificuldades né, dos portadores de fibromialgia, e a dona Carmen é quem me passa muitas... O professor Márcio também entrou. Põe ela na live. O professor Márcio. Convida. Só vou dar um oi pro professor Márcio Hartz, que entrou. Nossa, que honra. Deu até medo agora de falar. Que legal. Agora que eu vi, eu acabo esquecendo de olhar ali os comentários. Dona Carmen, a senhora aceitaria falar um pouquinho comigo? Me responde aí, que daí eu chamo a senhora, se a senhora puder, tá? A senhora falar um pouquinho conosco. Aceitar a Ju aqui, que a Ju caiu. Eu não sei se pode 4 pessoas. Mas daí tira eu, coloca ela, depois eu volto. Tá. Dona Carmen, me responde se eu posso lhe convidar para a senhora falar um pouquinho. A senhora é uma das
das causas que eu estou aqui falando sobre a fibromialgia. Sim, Sim. Ela disse que Então, então eu vou chamá-la. Tá, vê se dá. Qualquer coisa eu saio, se não der pra ficar às 4. Vamos ver. Não, eu não consigo Não? utilizar. Então eu vou fechar aqui. Não, mas não é porque estamos nós 4. É por nós 3. A que não tá conseguindo chamá-la. Peraí, agora eu encontrei aqui. Eu tava no lugar errado mesmo. Carmen. Dona Carmen, a senhora sabe que tem ali embaixo, perto do comentário, tem é um bonequinho, né, com uma flechinha. Se a senhora puder clicar ali que eu consigo lhe chamar. Deixa eu só ver o sobrenome, vamos ver. Carmen Santana. Deixa eu colocar o nomezinho certo aqui, vamos ver se dá certo. Carmen. Aqui. Convidar. Mandei para a senhora aí, dona Carmen. Vê se a senhora consegue entrar. Carmen Santana. Agora deu. Oi, dona Carmen. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo jóia. Dona Carmen, eu estava falei um pouquinho da fibromialgia, da origem, né? O que eu estudei, enfim, falei do seu caso, né? Não sei se a senhora estava ouvindo, mas eu dei o seu exemplo, que o seu exemplo para mim é muito forte, que é a questão da senhora ter trabalhado desde criança, né? E chegou então numa altura da vida em que a senhora não conseguia mais, né, trabalhar em razão das dores da fibromialgia e também foi acometida pela depressão, né, dona Carmen? Justamente, né, porque a senhora não aceitava. Eu lembro muito bem uma vez que a senhora falou para mim, doutora, eu não aceito estar assim sem conseguir trabalhar. Eu sempre trabalhei. Até agora. Até então, agora gostaria que a senhora falasse um pouquinho como que é, né, o dia a dia, como que é essa vivência com a fibromialgia. Olha, na verdade é muito difícil. Quem olha pra gente não vê o quanto é difícil o dia a dia. De manhã, quando a gente levanta, é tudo doendo. Agora há pouco mesmo eu perdi o horário da live porque eu estava com dor de cabeça, tinha me deitado um pouco e dei uma cochilada. Tem dias que dói tudo, mas o pior, acho que até não é a dor, o pior é aquela coisa que tu quer fazer as coisas e tu não consegue fazer, Eu cheguei a dizer um dia para uma amiga minha que Deus me livrasse dessa coisa que parecia uma preguiça, mas não era preguiça. E mais difícil para mim é porque até agora eu não aceito essa doença, porque eu sempre trabalhei, então eu tinha na minha cabeça que o meu organismo estava preparado para trabalhar, porque eu sempre trabalhei no pesado, né, de doméstica, de faxineira, sempre no pesado. Eu achei que eu não ia ter esses problemas. E na minha família, as pessoas, a minha avó mesmo tinha 90 e poucos anos e cuidava da casinha dela. Eu conheci minha bisa com 100 anos, também morava nos fundos da casa da filha, também cuidava da casinha dela. E eu, agora fiz 60 anos, tem dias que para lavar um prato é uma dificuldade. E me dói muito os ossos dos dedos, uma coisa assim que é uma doença que tu não enxerga, né? Tu sente. E tem dias que eu tô com tanta dor nas mãos que para lavar um prato eu não lavo como a gente usa lavar, que tu pega, vira para um lado e para o outro. Eu tenho que lavar dentro da cuba ali para não derrubar. E é dores nas pernas, é dores nas costas. Agora mesmo eu andava com muita dor nas costas. Aí fui fazer exame para ver, acho que o médico já mais ou menos sabia, né? E que é da fibromialgia. E daí tô com 13 hérnias de disco, né? Aí essa doença parece que ela vem já puxando outras coisas, né?
Eu lembro, dona Carmen, que a senhora teve uma época que até achavam que tinha um pouco de alguma doença neurológica, né? Mas, na verdade, era ocasionada também alguns momentos de esquecimento, né? De tonturas, que também eram ocasionados pela fibromialgia, né? Pela medicação, muita medicação forte, né? E afetou bastante essa parte, que daí eu queria falar as palavras simples do dia a dia também, e não conseguia, assim, tipo, copo ou vassoura, era difícil, não consegui. E daí a minha filha e a minha nora começaram a ver que a coisa estava errada. Daí me levaram no neurologista, e daí ele diz, não, isso é da fibromialgia, né? Daí aumentou os miligramas do remédio para depressão, e daí fica mais difícil por isso que eu não consigo aceitar essa doença, né? E o que eu tenho muito importante para dizer é que a maioria das pessoas acham que é uma doença que tu fica inventando. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com isso. E eu tenho em dizer, insisto em dizer que não é isso, porque tinha noites que eu estava dormindo mesmo, e me acordava com dor, chorando de dor. Então não tem como ser tu imaginar ou pensar que eu tô com dor e vem aquilo, assim, é uma noite, é uma dor que ela não tem hora para vir. Quando tu vê, ela tá te incomodando. Tu não tem o que fazer. E ataca muito o neurológico mesmo. Eu tô melhor agora, graças a Deus, porque eu fiz bastante tempo aquela ginástica cerebral, daí eu fui correr atrás, né? Eu fiz ginástica cerebral, agora que eu tive que parar, porque a gente teve um tempo para fora, como a senhora sabe, né? Uhum. Mas agora eu não vejo a hora de resolver minha vida para começar a fazer, porque eu tô voltando ao esquecimento de novo. Porque eu não faço nada, né? Assim, não... né? Eu tenho que fazer uma ginástica cerebral. Pode, né, dona Carmen? Até estabilizar, né? Não tem como a senhora fazer, né? A gente compreende. Mas isso é muito importante o que a senhora nos trouxe. Eu acho que a senhora, em poucas palavras, conseguiu, né? E é só quem sente mesmo, por isso a importância da senhora estar aqui falando. Eu agradeço muito. Só quem vive, né? Só quem sente a dor ali no dia a dia que pode, né? Que legal, que bom que a senhora entrou aqui. Foi Deus que colocou a senhora aqui para brilhantar essa live. São nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vê o quão triste é essa doença. Um exemplo de uma coisa gostosa que a gente gosta de fazer, e às vezes eu pego todas as coisas para fazer, tipo um pudim de leite condensado. Tu tá louca de vontade, e daí aquela fadiga, aquele cansaço, tu não... Ele parece que te domina, né? E eu já fazia essa ginástica cerebral, fui no psicólogo para mim aceitar que não, que eu tô com essa doença, né? E não adiantou ainda. Agora eu tô só me tratando com um psiquiatra e na clínica da dor lá, que antes eu achava que era dor nos ossos, eu não entendia direito a dor, né? E daí me trato lá na clínica da dor e com o psiquiatra. Uhum. Porque não dá pra gente ficar assim. No caso da Dona Carmen, não sei se a senhora permite eu falar sobre. Pode falar. O caso da Dona Carmen, a Dona Carmen, né, tem a fibromialgia e sempre, para ver como é difícil, né, e isso eu demonstro para ela, sempre eu falo, como é difícil comprovar a incapacidade do fibromialgico. Os atestados da Dona Carmen eram maravilhosos, né, Dona Carmen? O médico da Dona Carmen, assim, eu não lembro qual é o nome do doutor, mas assim, ó, sensível, sabe? Colocando todos, né, todas as questões, enfim, todo esse sofrimento que ela fala, né, o médico coloca no atestado. E teve um benefício, nós conseguimos, o outro não, né, Dona Carmen? Nós estamos com justamente o outro não, por quê? Porque é que essas perícias, né, rasas, que não respondem quesitos, que não... Não sei, não tem nem palavra para dizer, né? Que a gente, os peritos, sabe? Alguns, né? Tem uns que são sensíveis, são
competentes, né, pela função que escolheram e fazem bem feita a perícia. Mas há casos em que, como o último da Dona Carmen, que negaram, né, Dona Carmen? E nós estamos com outro pedido em andamento, né? Mas assim, eu sempre sendo muito clara para a Dona Carmen. Sempre a Dona Carmen muito zelosa, ela vai no médico, né? Mesmo assim, ó, a Dona Carmen, ela tem uma questão que é diferenciada, porque a senhora tem apoio da família, né, Dona Carmen? Seus filhos, a sua nora, todo mundo lhe apoia, né? Então acho que é isso que ajuda a senhora a se manter firme e não perder as esperanças, né? Essa parte neurológica mesmo, quando tá assim, forte, né, que eles veem que eu começo a repetir as coisas e me atrapalho para falar, a minha nora e a minha filha, assim, conversam, né, e elas mesmas marcam consulta e eu vou, né, nas consultas, elas mesmas percebem, porque a gente, na verdade, custa perceber, né, que tá fazendo isso, repetindo e esquecendo. Mas então tá, Dona Carmen, eu agradeço muito a sua participação, a senhora ter aceitado o convite de entrar aqui na nossa live. A senhora sabe, né, o que precisar, estamos aí, sempre, pelo menos com uma palavra de carinho, né, Dona Carmen, eu sempre lhe mando os áudios lá para ver. Né, a gente tem a nossa relação já. Que a senhora, além de uma profissional espetacular, se torna uma amiga da gente, né, que dá um pouco de alívio, de esperança, né, e explica tudo bem, a gente entende que não é uma vontade, que o problema não é aqui, que é lá, né, então a gente fica bem esclarecida da coisa, como é que funciona, né. Só uma coisa que eu queria salientar, que essa dor, ela é tão terrível que às vezes o tratamento que a gente está fazendo a fase efeito, a gente tem que ir fazer medicação na veia, né? Eu seguido vou fazer, né? Quando a dor está demais e que não adianta, daí eu vou lá, faço medicação na veia para te passar uns dias melhores. Para aliviar uns dias pelo menos. Sim. Imagina o sofrimento, né, pessoal? Né, quem está assistindo aqui, a Dona Carmen nos trouxe um pouco da vivência, né, da convivência com a fibromialgia, né? Eu lhe agradeço, tá, Dona Carmen? Muito obrigada pela sua participação. O que precisar, sabe que estamos aí, tá? Muito obrigada, foi muito esclarecedor. É bom que uma pessoa, quem esteja vivendo mesmo, né, essa doença dolorosa, essa doença difícil, mas que a gente, né, escute esse lado. Tá, Dona Carmen, a senhora pode fechar no xizinho aí, daí pra senhora sair, tá bom? Eu cheguei, eu tava aqui virando do lado, né? Eu tava chorando, né, Ju? Eu sou chorona. Como é difícil. É doloroso, né, Pri? A gente vê o sofrimento deles, porque realmente eles estão doentes, realmente eles estão incapazes. E nós passamos por essa situação, nós temos que demonstrar, ser técnicos para demonstrar, e ao mesmo tempo nós precisamos passar toda essa situação que eles vivem, e vimos muitas vezes os benefícios negados e indeferidos por perícias que dizem que isso, né? Eu passei por isso com essa minha cliente, de dizerem que ela estava exagerando, e assim, ó, os atestados dela eram excelentes, atestados da Clínica da Dor, do SUS, onde comprovam, assim, ó, todos eles mensalmente incapaz, mas também com tratamento psiquiátrico, mas infelizmente... E aí, por isso que a gente tem que bater na tecla, né, Ju? Quando temos uma decisão favorável, claro que a gente tem o problema dos juizados, né? A gente sabe que é complicado. E o que acontece? Por exemplo, eu aqui no meu escritório, eu não aguardo, que nem ações, né, de aposentadoria especial, enfim, aposentadorias por tempo, em que a gente aguarda o período para poder entrar no rito ordinário, né? Só para explicar para as pessoas, os juizados são para as pequenas causas, digamos assim, e o rito ordinário são para causas em que há uma maior complexidade, uma causa em que a gente vai ter necessidade de fazer prova pericial, prova testemunhal. O
que acontece? Quando a gente está lidando com benefícios por incapacidade, a gente não pode... O que acontece, né, Pri? O benefício por incapacidade, ele depende de prova e prova de alta complexidade. A questão não é a complexidade. A questão que na Justiça Federal é o valor da causa. Então, como os benefícios por incapacidade, as pessoas recém fizeram um pedido no INSS, então tem poucos valores de atrasados, o valor da causa ele dá muito baixo. Então, para um rito ordinário, nós necessitamos de mais de 60 salários mínimos. Né? O juizado ele vai até 60 salários. Os benefícios por incapacidade, este valor ele é muito difícil, mas é sim complexo, as perícias... sim, com certeza. Claro que o juizado ele seria isso, ele seria um rito mais rápido. Na verdade, ele deveria ser pela complexidade apenas, né? Sim. Ele deveria ser apenas pela complexidade, não ter a questão do valor da causa, né? O que eu acho um absurdo isso daí. A pessoa deveria optar, né, também. Enfim, mas então, por ser causas mais rápidas, né, a gente acaba entrando lá. Enfim, tem uma questão processual aqui que talvez o pessoal que esteja assistindo não compreenda, mas nós, advogados, sabemos, né, a dificuldade quando a gente faz um recurso, vai para uma turma recursal, né, e não para as turmas do TRF4, por exemplo, aqui na nossa região. Então, mas é importante a gente bater na tecla, né, demonstrar essas decisões. Se alguém quiser, se tiver algum advogado que quiser, eu passo essa decisão por direct ali, o número. Tem um estudo muito importante que essa decisão refere, né, que foi ali com o Dr. Drauzio Varela, que refere, e ali ela vem todo um estudo, né, científico sobre a doença, dados, né, com fonte, que você pode, então, o advogado utilizar nas suas peças. E a gente, então, como eu fiz nessa última peça inicial, eu juntei essa decisão, eu juntei colei lá, né, para eles enxergarem bem. E juntei também, como eu tinha falado, acho que tu não estavas, Ju, tinha falado da questão das respostas dos fibromialgicos que assistiram aquele vídeo que eu postei no Facebook. Eu dei uma travada, eu estava travada, mas eu estava te escutando o tempo inteiro. Eu lembrei que eu não te vi. Então, assim, eu coloquei as respostas das pessoas. Ali, assim, ó, quanto eu recebi, o quanto eu chorei junto com cada pessoa que vinha falar comigo, né, agradecendo, né, que bom que alguém tá olhando por nós, que bom que, né, que alguém escutou, alguém tá vendo a dificuldade, porque eu luto, porque estou há tantos anos tentando na justiça, ninguém dá nada, porque eu não aguento mais INSS, porque eu tô mais depressiva do que o normal, né, então, assim, foi muito... claro que eu fiz essa live agora, né, por estarmos no mês da conscientização, e também porque aquilo me impactou muito, aquelas mensagens, sabe? E aí, assim, um pouquinho que eu fiz um videozinho de 1 minuto, sabe? Daqui um pouco dá uma esperança para a pessoa, né? Isso é muito gratificante para a gente, né? Nós, advogados, que temos essa função, não só aqui no escritório com os clientes, mas também essa função social, né, Ju? E é por isso que a gente faz essas lives, por isso a doutora Juliana, para quem está assistindo, ela faz lives nas terças, né, Ju? Sim, nas terças. Nas terças-feiras, sempre, né, falando sobre planejamento previdenciário. Ela é rainha do planejamento previdenciário. E esclarecendo sobre as aposentadorias, sobre as reformas, então. E a doutora Tirzá, ela fala nas lives, né, sobre as multas de trânsito, de que forma você mesmo recorrer. Então, e as da doutora Tirzá são na segunda, né? Sim, na segunda. As lives na segunda, que sigam, pessoal, sigam a doutora Juliana, a doutora Tirzá, e acompanhem as lives, porque assim, ó, são informações que estamos aqui de forma gratuita, né, e que pode ajudar, né, a vida de uma pessoa. Eu falo bastante dos benefícios por incapacidade, porque é o que eu gosto de falar, né, eu acho que é o que eu tenho, assim, esse contato que eu gosto com os clientes e com as pessoas, enfim, e eu gosto de falar, né, sobre esse assunto.
atuo em outras áreas, enfim, mas eu gosto de falar desse assunto. Então, eu acho que a gente trouxe aqui, né, Ju, falamos um pouquinho da origem né, dessa doença, que não tem nada certo. Falei também um pouquinho de quais os requisitos para ter direito ao benefício, que não basta ter a doença, tem que estar incapacitado, e por isso é importante termos um laudo, né, bem fundamentado pelo seu médico, tanto o médico da fibromialgia, o reumatologista, como um médico psiquiatra, se caso a pessoa já esteja com sintomas, né, depressivos agravados, aí, como a gente falou, que mais de 50% dos fibromialgicos possuem também a depressão. Então, é um índice muito alto, né? Uma porcentagem muito alta. Falamos que já tem lei, né? Já tem lei que instituiu o dia 12 de maio como dia, né, nacional da conscientização, né? Para a gente saber e trazer essas discussões. Isso é muito importante. É uma vitória pequena? Mas é um passo. E é assim que a gente vai melhorando, assim que a gente vai fazendo essas lives, né? Compartilhando e trazendo a discussão. Olha, vejam, compartilhem vídeos da Lady Gaga falando sobre a fibromialgia. Isso já vai, né? Como ela é uma pessoa relevante na música internacional, isso vai melhorar a questão de nós conscientizarmos as pessoas que estão ao nosso redor da importância dessa doença, né? Então são, acho que, detalhezinhos que a gente pode fazer, né? E falamos também do projeto de lei que já foi aprovado no Congresso e está em andamento para incluir a fibromialgia como uma doença grave que isenta de carência, né? Eu acho que a gente pontuou os principais aspectos, um tema bem relevante, né? Se vocês tiverem outros temas que querem que a gente, né, fale em lives, enfim, pode mandar por direct. Eu agradeço a doutora Tirzá, acho que caiu, né? Eu agradeço a tua presença, Ju, mais uma vez aqui comigo, né, me apoiando. Junto, né, nessa empreitada que nós resolvemos fazer, que é fazermos lives toda semana, né, vejam como é bem impactante na vida, porque praticamente a gente para um dia, né, Ju, para preparar, porque não é só estarmos aqui, a gente estuda, a gente, né, se prepara, se arruma para estar aqui trazendo informações para vocês, para a gente fazer o nosso papel na sociedade, né. Te agradeço, então. Não sei se tu quer falar alguma coisinha. Quero sim. Eu que te agradeço o convite. É muito importante nós estarmos aqui. Essa conscientização. Porque, bem como disse a dona Carmen, esse relato é muito importante. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, ela mesmo, né, entendia que não era as pessoas podiam não estar doentes, né? Por que a pessoa não trabalha? Porque a pessoa realmente está doente, incapaz. Esta é a importância, isto é a nossa função social realmente. Trazer essas questões para que as pessoas reflitam. Por quê? Porque eu cresci e eu ouço até hoje de muitas pessoas, é incapaz. Porque daí a pessoa vai lá no INSS de bengala, quando sai com a bengala embaixo do braço. Isso se aconteceu e se ocorre, isso é uma pessoa de 1000 pessoas. As pessoas, ninguém vai procurar um benefício e deixar de trabalhar se não estiver doente, se não estiver incapaz. Então, trabalho é dignidade, né, Ju? É questão de dignidade, realmente. Então, isso cabe a nós trazermos, conversarmos sobre isso, trazermos esse debate para a sociedade. A sociedade tem que conversar sobre isso, tem que debater sobre isso. E as pessoas que sofrem com a fibromialgia e com qualquer outra doença, as pessoas elas têm que conversar sobre isso. As pessoas elas não precisam ter vergonha de outras pessoas, do julgamento das pessoas. As pessoas precisam conversar e dividir para que a gente traga isso, essas discussões, para que elas sejam respeitadas. E é sobre isso que nós falamos também. Não é só no direito, mas é no respeito. A dignidade, o respeito, essa sensibilidade que nós temos que ter. Nós precisamos ter empatia e nos colocarmos no lugar destas pessoas. Falta isso muitas vezes. Não é um monte de papel que a gente trabalha. Muitas pessoas pegam o processo e olham como um monte de papel. Não.
É a vida das pessoas. É uma vida, né? Sim, é uma vida. E a pessoa, é a pessoa, é a família, é o seu trabalho, é a sua dignidade. Nós precisamos respeitar, conversar com essas pessoas, sobre estas pessoas, com respeito. Perfeito. Muito lindo, obrigada. Perfeito o que você falou. Eu que agradeço. Porque nós, por estar aqui, para que nós possamos dividir isso com as pessoas. É sobre isso. O previdenciário é sobre isso. É sobre dignidade. Então, não é só é doença, é tempo de trabalho. Porque as pessoas, elas vivem mais no trabalho do que em casa. As mães ganham os filhos e 4 meses depois, as mães, elas têm que ir trabalhar filhos nas creches. Na Europa, são 2 anos de auxílio maternidade. Por 2 anos, pelo período mais importante, que é de 2 anos, que tu acompanha filho, as mães podem. Eu pude fazer isso, tu também pôde, né, Pri? A gente conseguiu fazer isso, mesmo trabalhando, ser mais próximas dos nossos filhos. Mas as mães empregadas de carteira assinada, que tem que levar comida todos os dias para dentro de casa, muitas vezes não conseguem. Quando pegam seu filhinho, ele já está dormindo, já está na hora de dormir. Então, esta sensibilidade, é sobre isso que também o previdenciário é isso. É ser sensível. Então, cada vez te admiro mais até por esta tua sensibilidade, por trazer esse tema tão relevante. E vamos conversar ainda muito mais sobre isso, sobre esses temas tão relevantes. Vamos sim. Eu até pensei, né, em de repente convidar os médicos, né, para estar aqui com a gente, porque eles também são parte, né, importante, né, quando a gente lida com doenças, né, eles que têm a competência técnica, né, nós falamos aqui com base em estudos, enfim, mas a gente não, né, não sabe tanto da doença em si, a gente fala, né, conforme a dona Carmen ali nos expôs, o que sofre e o que dê relatos, né, mas assim, eles teriam a competência, então quem sabe a gente convidasse, né, um médico reumatologista, um psiquiatra, que pudesse, né, nos complementar, né, tudo que a gente fala aqui para tornar a vida dessas pessoas, de repente até medicinas alternativas, né, que eu li que tem bastante, né, da fibromialgia, aos portadores de fibromialgia como, né, uma solução, né, uma busca em diminuir essa dor, em tentar amenizar o sofrimento, né. Tá bom, mas muito obrigada, pessoal, pela presença. Semana que vem estaremos aqui de novo, e aí o tema, vou deixar, vocês me mandem ali o que vocês quiserem. E foi um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando, é muito bom, eu me sinto muito bem mesmo, agradeço do fundo do coração. Tá bom? Beijão, beijão. Obrigada, pessoal, obrigada.